Olha só, pessoal, eu relutei muito para fazer esse vídeo aqui, tá? Desde que eu conversei com o Guarani, aproveito para mandar um abraço pro Guara, né? Foi de uma conversa que nós tivemos e ele falou sobre os 4 picos, né, que nós vamos ter em relação à questão da crise do coronavírus. Eu digo para vocês assim, que eu relutei porque não é legal, entende? Na real é isso, não é legal, mas ao mesmo tempo talvez também não seja legal a gente ser pego de surpresa com relação a algumas coisas. Então deixa eu falar um negócio para você, quando o ministro Mandetta e alguns governadores falaram, e especialistas, enfim, né, falaram em 120 dias, né, desde do primeiro registro até o equilíbrio, né, da questão do vírus e tal. Então nós temos ali 120 dias, ou seja, nós temos 4 meses. E dentro desses 4 meses nós temos 4 picos, tá? Não precisa necessariamente esses 4 picos acontecerem nesse intervalo de 4 meses. Mas você vai ver que esses 4 picos eles fazem todo o sentido, tá? Vamos lá. O que é o primeiro pico que nós temos? Tá? O primeiro pico, que é o que os estados e os países e tudo mais estão procurando conter, né, que é aquele negócio da curva, que, enfim, aí já tá bem massificado esse negocinho. Acho que todo mundo entendeu o que é essa curva e por que de tirar as pessoas de circulação para diminuir essa curva e aproximar mais da capacidade do sistema de saúde de cada estado, cada município, cada cidade, enfim, né? Então esse é o primeiro pico, né? O que os caras estão tentando buscar é diminuir o máximo possível essa curva desse primeiro pico, que é o pico de contágio, tá? Então o primeiro pico tem a ver com o número de pessoas que estão contaminadas com o vírus. Contaminadas que eu falo assim das pessoas que vão lá e que dão positivo no teste. Mas há uma grande chance de repente eu ter sido, eu tô me preservando, mas de repente de repente você, a gente não sabe, porque tem pessoas que simplesmente são contaminadas, mas não manifestam, né, a questão do vírus, mas nem por isso deixam de sair contaminando. Então por isso a importância de repente ficar em casa nessa primeira curva, tá? Então o primeiro pico que nós vamos ter vai ser um pico de contágio. Esse pico de contágio, pelo que tudo indica, né, ele vai acontecer agora nas próximas semanas, né? Então assim, tipo, março acabou-se, então em abril nós vamos ter o maior pico de contágio, vai ser em abril. Pela ordem, pela sequência, da segunda quinzena de abril em diante, ou início de maio, nós vamos ter o segundo pico, que é o pico, infelizmente, tá, pessoal? É o pico de mortes, tá? Nós vamos ter um pico enorme de mortes, a comparar com o que está acontecendo em outros lugares, mais especificamente na Itália. Nós podemos até talvez ter uma curva maior, menor, enfim, menor, eu acredito, até pela questão da sazonalidade, a questão da região e tudo mais, só que nós estamos aí com o inverno vindo pela frente, ou seja, nós vamos ter um pico de morte em maio, tá? Então nós estamos saindo de um pico de contágio para um pico de morte, obviamente que o pico de morte ele é menor, né, do que o pico de contágios, enfim, e aí nós vamos para um terceiro pico, tá? Esse terceiro pico nós vamos ter ele ali em meados de junho, que é o pico de luto. Quando o Guarani me falou, e eu falo pra vocês assim, que eu tava relutando em fazer esse vídeo, porque, cara, quando ele me falou assim, me deu um ruim, porque faz todo sentido, entendeu? Pico de contágio, pico de morte, pico de luto. O que é o pico do luto? É aquele momento em que você não quer fazer nada, cara, porque você perdeu alguém. Tu entendeu? Ou você conhece alguém que perdeu alguém e essa pessoa ela não quer comprar, ela não quer vender, ela não quer se movimentar, ela não quer sair de casa. Não é assim, né? Quando a gente perde uma pessoa próxima de nós, a gente entra num período, parece assim, de intubação emocional, né? E que a gente fica paralisado com aquilo ali, tá? E aí, saindo do mês de junho e entrando no mês de julho, nós vamos ter o quarto pico, que é um pico de consciência. Então depois de nós tivemos o pico do contágio, o pico de mortes, infelizmente, o pico de luto, que é quando nós enterrarmos os nossos mortos, tomara a Deus que Deus guarde a minha família, guarde a tua família. Eu tenho aqui muito próximo de nós, aqui eu tô com a minha sogra, tô com o meu sogro, são idosos, eu tenho a minha mãe que é idosa, então assim, cara, eu tô preparando a minha mente, tu entendeu, assim, para, sabe, encarar uma situação desse tipo. É por isso que eu falei pra você, assim, que esse vídeo aqui eu tava segurando pra fazer esse vídeo, porque depois que eu conversei com o Guara e que ele falou isso, que eu fiquei presente pra isso, eu digo, cara, eu preciso fazer um vídeo. Mas assim, puxa vida, né? Então eu acabei fazendo um vídeo sobre a questão da economia, porque também é um problema, porque esse problema vai se agravar justamente nesse ponto que eu quero chegar. Porque no quarto ponto, depois nós passar pelo pico do contágio, o pico de morte, o pico do luto, nós vamos para um pico de consciência, que é quando o pico do vírus já está se estabilizando, né? A julgar pelo que o Reino Unido pensou em fazer, ou seja, as pessoas já foram contaminadas, a imunidade já se estabeleceu e tal, então assim a gente já está mais administrado. Provavelmente nós vamos ter algum remédio até lá, a hidrocloroquina, sei lá, alguma coisa assim. Vai ser certamente num período de 3, 4 meses para frente, vai ser pensado soluções nesse sentido aí, só que aí nós vamos lidar com uma outra pandemia, que é a pandemia econômica. Então nesse quarto pico, quando as pessoas tiverem
esse pico de consciência do tipo assim, cara, o que que restou, né? O que que restou depois da expectativa, depois da comprovação, depois do sofrimento, agora vem a constatação de que eu preciso retomar a minha vida. Então, nós, pelo que tudo indica, né, e por essa previsão, né, que o Guara me passou, e eu penso que faz todo sentido, nós vamos começar a retomar a coisa de fato, assim, do ponto de vista de consciência mesmo, a partir de julho. E eu não preciso dizer para você como que a economia vai estar, sabe? Se agora já está abalada, como que ela vai estar? Então, sinceramente, eu não ouso aqui querer fazer previsões e tudo mais. Nós estamos agora de duas situações extremadas, de novo, né, para variar, de novo, a gente está se extremando, porque de um lado tem as pessoas com uma visão mais pragmática, mais cartesiana, com uma visão mais macro da coisa e levantando a possibilidade de que uma economia fragilizada acabe no médio e longo prazo morrendo mais gente do que pelo vírus, e por outro lado nós temos pessoas com um mindset mais na questão humana mesmo, sabe? Se preocupando com cada pessoa que vai falecer. Então, quem é que está errado, quem é que está certo? Cara, não tem ninguém errado nem ninguém certo, né? O que a gente precisa agora é cuidar dos nossos velhinhos, fazer tudo aquilo que a gente pode fazer que está ao nosso alcance. Então, se você não entende de macroeconomia, não entre em discussão, sabe? De dizer se o áudio do Justus ou se o vídeo dele está certo, está errado, sabe? Não entre nesse aspecto porque você não consegue ver com os olhos que ele vê, sabe? Se você não consegue abraçar o mundo inteiro e ajudar todo mundo, como alguns humanitários estão defendendo aí, se você não consegue fazer isso aí, também não entre nessa discussão. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ajudar quem está próximo de você, o vizinho de você que precisa, sabe? Eu no Facebook fui lá e coloquei meu telefone, me coloquei à disposição para ajudar os velhinhos, sair, fazer compra para eles, arrumar casa, limpar casa para eles, me coloquei à disposição. Então é um momento da gente pegar e mostrar o melhor da humanidade. Geralmente essas crises, elas tendem a mostrar o pior da humanidade. E eu acredito que tanto eu quanto você, com essa situação, nós vamos ter a oportunidade de mostrar o melhor da humanidade. Então fica a dica para você aí. Eu oro a Deus sim pelos médicos, oro a Deus pelo pessoal de farmácia, né, que está ali exposto diretamente, sabe? Oro a Deus por cada enfermeiro, por cada profissional de saúde, cara, cada agente de saúde que, enquanto nós estamos guardados nas nossas casas, né, essas pessoas estão fazendo à frente, caminhoneiros, ou seja, pessoal, todas as pessoas que estão envolvidas diretamente hoje estão expostos. Que Deus guarde a minha vida, que Deus guarde a tua, que Deus guarde os nossos queridos, guarde os nossos velhinhos e guarde a vida de cada um desses profissionais aí que estão se expondo para que a gente não precise se expor. Beleza, pessoal? Um abraço a vocês. Não foi o vídeo mais animado que eu já fiz até hoje, mas é um vídeo que traz a gente para uma realidade. Falou, abraço e até o próximo vídeo.